Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao Conhecimento Aplicado. Meu nome é George e vamos dar continuidade às aulas sobre bloco de motor. O que você irá aprender nessa aula? As disposições gerais do bloco de motor, a galeria de refrigeração, os canais de lubrificação e a capacidade volumétrica do motor. Disposição do bloco do motor. Disposto é como o motor vai estar dentro do cofre. É como você, ao abrir o capô do carro, como você vai encontrar a disposição desse bloco do motor, que pode ser transversal ou longitudinal. No caso à esquerda, podemos ver um motor que ele é transversal, ou seja, você vê que o alinhamento dos cilindros não está alinhado longitudinalmente com o alinhamento do carro. Já à direita, no motor do Volkswagen, você vê que o alinhamento dos cilindros, no caso o motor está longitudinalmente, no caso é como se fosse duas linhas, uma em cima da outra, com o alinhamento com o comprimento do carro. Então você pode encontrar o motor disposto dessas duas formas. Tem suas vantagens e desvantagens conforme cada disposição. De maneira geral, os motores que são transversais eles são mais comuns, por transmitir uma economia maior na hora de fabricar. Contudo, se os motores forem muito compridos, acaba se tornando inviável você colocar eles transversalmente. Então acaba que você só pode colocar eles longitudinalmente. E no caso, se eles tiverem muitos cilindros e o capô tiver que ficar muito grande, aí entra o assunto do vídeo anterior, onde você vai ter que utilizar cilindros em paralelo, como os boxer e os motores em V, por exemplo. As galerias de refrigeração é onde passa o fluido refrigerante do motor, né? Onde vai refrigerar os cilindros do motor e assim o motor vai ficar frio, digamos assim, né? Vai refrigerar os cilindros. Sem o fluido refrigerante, os cilindros poderiam chegar a derreter com alta temperatura ou fundir, né? O que acontece quando tem um vazamento de água no carro, acontece isso. É muito importante que não é água, e sim fluido de refrigeração. Eu falei água, mas é fluido de refrigeração, que tem seus aditivos para evitar ferrugem, anticongelamento, ferver em uma temperatura um pouco mais alta do que 100 graus e por aí vai. Então podemos ver o motor da esquerda, que temos um motor de galerias abertas, onde você pode ver a galeria, e à direita você vê que tem um motor com galerias fechadas, onde você não consegue ver a galeria em si, você só vê basicamente pequenos ressaltos, pequenos furos, onde você pode ver a água por ali. Entrada e saída do fluido. O fluido ele entra por essa válvula termostática aí, que vai para o tubo de água e passa como na imagem à esquerda, vai passando e vai passando por dentro dos cilindros e retorna. E você vê que na direita temos alguns pequenos furos pequenos na válvula termostática que servem para ir para o aquecimento interno do carro. Geralmente ele serve para fazer aquele aquecimento interno, que no Brasil as pessoas não costumam usar muito, talvez só lá no Rio Grande do Sul, mas que existe sim um aquecimento interno. Geralmente tem mais alguns furinhos que servem para aquecer o corpo de borboleta em determinados carros, justamente que é para fazer com que o corpo do borboleta fique numa temperatura padrão com a do carro. E aí vai, são variados os tipos de válvulas termostáticas, mas todo carro, basicamente, a água vai entrar por cima do radiador e sair por baixo. Justamente por ela estar mais quente, ela fica menos densa, e por ela ficar menos densa, ela fica na parte superior. À medida que ela vai esfriando, ela sai por baixo. E a bomba d'água faz essa recirculação, né, de uma maneira um pouco mais rápida disso. Mas de maneira geral é basicamente assim que funciona a circulação do fluido refrigerante dentro do carro. Quando chegamos na parte de refrigeração, vamos tratar isso com mais tranquilidade. Canais de lubrificação são tubulações finas comparadas às galerias de água, onde passa o óleo lubrificante e lubrifica o motor. Nessa imagem podemos ver que essa parte amarela são os canais. Você observa que são fininhos e eles vão passando ao redor de todo o motor para poder fazer a lubrificação. No caso, esse carro, o comando dele fica no bloco, porque ele é um motor de vareta. Mas nos carros que tem um comando no cabeçote,
dando a mesma situação. No caso, o óleo é aspirado pelo pescador e vai subindo, no caso, passa pelo filtro e vai subindo pelos canaizinhos de lubrificação e lubrificando todo o motor e retornando para o cárter através de tubos de retorno. No caso, esse grandão, esses buracos grandes que você vê, quadrados que tem nessa imagem, ele serve para os canais, no caso os canais de retorno, e aquele furinho pequenininho ali no centro do motor, ele serve para o canal de subida do óleo que vai para o cabeçote. Capacidade volumétrica do motor. No Brasil, por padrão, a gente tem as motos em cilindradas, no caso cilindradas cúbicas, centímetros cúbicos, e os carros por litro. Então, se você tinha curiosidade de saber o que é um carro 1.0, 1.8, agora você sabe. Um carro 1.0 significa que o somatório do volume de todos os cilindros possui 1 litro. Um carro 1.8 significa que o somatório do volume de todos os cilindros possui 1 litro. Por exemplo, se o carro ele tem 3 cilindros, cada cilindro tem uma capacidade volumétrica de mais ou menos 333 mililitros, né? E no caso, se o carro for 4 cilindros 1.0, é como se cada cilindro tivesse mais ou menos 250 ml. E por aí vai. E aí a cilindrada, no caso, são centímetros cúbicos. Então, quando você vê 400 cilindradas, são 400 centímetros cúbicos, o que seria equivalente aproximadamente a 0,4 litros. Então, uma moto 1000 cilindradas, ela tem a capacidade volumétrica de, de 1 litro. Não podemos confundir a potência do motor com a litragem do motor. São coisas completamente diferentes. Então, o que é o diâmetro? O diâmetro é por o cilindro ser formato circular, então ele possui um diâmetro. E o curso do pistão é justamente o deslocamento que o pistão faz para baixo. Quando ele faz esse deslocamento, arrasta uma quantidade de ar. E essa quantidade de ar, dizemos que é a capacidade volumétrica do cilindro. A somatória dessa capacidade volumétrica é o que se dá o nome de, é onde se dá a capacidade volumétrica do motor. E para podermos medir qual a capacidade volumétrica de um cilindro, podemos usar essa fórmula aqui. No caso, que é Aπ vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Que utilizando essa fórmula, podemos saber qual é o volume do cilindro, para saber qual é a cilindrada. Há países que usam outras categorias, como polegadas cúbicas e tal, mas não vamos entrar nesse mérito. O que é importante saber é que para poder usar essa fórmula, se você quiser saber em centímetros, você tem que colocar todos os dados em centímetros, no caso o raio e o deslocamento em centímetros, para você poder ter essa capacidade certa. E para usar em litros, você tem que usar em decímetros, porque no caso 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico, entendeu? Então vamos ficando por aqui. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar algum comentário caso você tenha alguma sugestão para vídeos ou alguma dúvida que você queira que eu tire. Na próxima aula vamos começar a cabeçote. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.